Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez sob suas bênçãos, reunidos em seu nome, Pai, vos louvando, vos agradecendo ao Mestre Jesus que está sempre conosco, nos auxiliando ao nosso lado todos os momentos. Assim, Senhor, agradecemos por podermos ouvir, aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, e assim, nesta noite, viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. E agradecendo, nosso Pai, estamos iniciando o nosso encontro, hoje o número 978, com a graça de Deus, perto do nosso encontro número 1000, quando vamos então celebrar este acontecimento, que precisa ser celebrado. Então agradecemos a vocês, sejam todos muito bem-vindos, um grande abraço, Maria da Célia. Esperamos que vocês estejam bem, muito bem, família, trabalho, enfim, tudo aquilo que nos move no dia a dia esteja indo bem para vocês. Se algum probleminha houver, lutar para a sua melhor resolução sempre. Assim, amigos, agradecendo a vocês, agradecemos, aqui já temos a Bárbara Santana Neri, dando seu boa noite, a Márcia Miranda, e o nosso prezado Edmar José Bueno, primeirão hoje a deixar aqui, Edmar? Nosso nobre, querido amigo, o Edmar, advogado já licenciado, pronto no mercado de trabalho. Um grande abraço para você, para a Vandinha, viu, Edmar? E assim, nós vamos ver no Evangelho daqui a pouquinho, já. Nós estamos com as notícias históricas, todo aquele pessoal que aparece normalmente na Bíblia, Aparece, são citados, mas às vezes a gente fica, quem são, o que eles faziam, por quê? Hoje nós vamos ver então os publicanos e vamos ver os portageiros, que numa linguagem comum, cobradores de impostos, E assim não eram lá muito bem vistos à época, como aqueles que nos cobram os impostos hoje também, não são lá muito bem-vindos, quer dizer, o leão, que é o genérico, não é lá muito bem-vindo, muito bem quisto aqui. Mas precisamos também, porque todos os serviços públicos que nós desfrutamos, precisamos pagar, não tem jeito, porque o governo não tem uma fábrica de dinheiro, e aí precisa ser provido, mas também não precisa exagerar tanto. Mas enfim, agradecendo a vocês também, vamos agradecendo aqui, olha isso daí, a Cecília Tiliac, agradecendo a Ivana Santa Rosa, agradecendo a Leoni Pereira, vocês que já vão então chegando para esse momento. E logo após o Evangelho, nós vamos ter, Joana de Ângeles vai falar sobre o mundo e tu, nossa posição no mundo, o que nós estamos observando no mundo, como o mundo nos influencia, nós vemos, e aí reclamamos, aplaudimos, enfim, tudo aquilo que nos cerca. É o que Joana vai trazer para nós, falar umas palavras sobre esse assunto. Agradecemos ao nosso querido amigo Carlão, também o Carlão, lá do FM Vida Nova, o pessoal aqui da comunitária Vida Nova, que sempre compartilha, que maravilha, a gente agradece muito, viu, Carlão? Um grande abraço para você, sucesso. Também Leoni Pereira, e a você já andaram aqui deixando também os seus likes, Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, pessoal da comunitária Vida Nova, a Bárbara Santana Néria, a Márcia Miranda, Edmar, José Bueno, o Carlos Santana, a Vânia Souza também. Então a gente agradece a todos vocês. E o Evangelho continua então, traduzindo, elucidando, esclarecendo para nós o que eram na realidade aqueles personagens todos que aparecem na Bíblia. Ontem nós falamos dos samaritanos, segunda, falamos dos samaritanos, falamos dos nazarenos, e agora nós temos publicanos e portageiros. Vamos ver o que diz então sobre publicanos. Assim chamavam-se na antiga Roma os cavaleiros arrematantes das taxas públicas,
encarregados do recolhimento dos impostos e das rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogos aos arrematantes de impostos gerais do antigo regime na França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, e que em muitos eram o produto de benefícios escandalosos. Pois é. Hoje, essa palavra se torna em um mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Publicano. Da dominação romana foi o imposto que os judeus aceitaram mais dificilmente e o que lhes causava maior irritação, dando origem a várias revoltas e transformando-se numa questão religiosa, porque o olhavam como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, dito o Gaulonita, que tinha por princípio a recusa do imposto. Os judeus tinham, pois, horror ao imposto e, por consequência, a todos aqueles que estavam encarregados de recebê-los. Daí, sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais poderiam se encontrar pessoas muito estimáveis, mas que, devido à sua função, eram desprezadas, assim como aqueles que com eles conviviam e que eram confundidos na mesma reprovação. Os judeus mais importantes acreditavam comprometer-se, tendo com eles relações de intimidade. Aí estão os publicanos. Então, pessoas de má vida. Eram conhecidos, e o Evangelho cita, que eram considerados pessoas de má vida por recolherem os impostos que Roma, no caso, cobrava. E Roma sempre cobrou imposto de todos aqueles a quem conquistou. Isso é algo absolutamente normal. Normal não é conquistar o outro, mas é algo que ocorre. Eles cobram taxas, cobram impostos dos conquistados. E lá entre os judeus era um horror isso daí. Então várias revoltas, o próprio nosso famoso o Judas, um deles lá, era o responsável por uma revolta muito grande. E nesse caso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos judeus como cobradores de impostos. Lembram do Zaqueu? Pois é, o Zaqueu era um cobrador de imposto, considerado de má vida, e todos lembram daquela passagem famosa do próprio Evangelho. O Zaqueu queria muito ver Jesus, queria ver, mas ele era pequenininho, era baixinho. Naquele povoaréu todo à frente dele, todo vestido com roupas longas, túnicas, aquilo lá, ele não ia ver absolutamente nada. E como Jesus ia passar, subiu numa árvore, o sicômoro, como lá é dito, para observar Jesus. Ficou lá quietinho. Aí Jesus, quando ia passando, chegando, falou para ele: ô Zaqueu, esta noite eu vou para a sua casa. Do nada. E assim foi. E lá jantou e etc. E aí, claro, fariseus e não sei quem, na expressão popular, caíram de pau em cima de Jesus, porque ele estava confraternizando com pessoas de má vida, como ele sempre fez, E ele sempre reprovava Jesus exatamente por isso, porque pelos judeus eles eram pessoas de má vida, eram execradas, eram colocadas de lado, etc. Mas Jesus sempre disse: eu vim para aqueles que são doentes, eu não vim para aqueles que estão sãos. E o grande risco desses cobradores de impostos é que muitos eram mortos mesmo, pela revolta. E daí eles serem ricos, porque para compensar os riscos desta situação, muitos deles cobravam um pouquinho a mais, juntavam as suas riquezas. Por isso que ali mesmo diz, o próprio Evangelho aqui acabou de dizer, que muitos dos acima deles, quando recebiam o que era deles,
não se importava muito se eles tiravam lá a parte deles também, além do que normalmente ganhavam, porque era difícil arrumar um cobrador de imposto, porque o imposto ia para Roma. E aquela velha história que também está no Evangelho, né? Aquela moedinha lá, chegaram para Jesus: devo pagar imposto, mestre, de Roma. De quem que é essa moeda? De quem que é a cara, a face dessa moeda? Quem que está? Ah, é César. E a César o que é de César. Né? E essa a situação que eles enfrentavam. Mas tinha uma categoria um pouco menor, que eram chamados portageiros, que está aqui na sequência e diz o seguinte: os portageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da arrecadação dos direitos à entrada das cidades. Suas funções correspondiam aproximadamente às dos guardas alfandegários e dos recebedores de barreira. Eles sofriam a mesma reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa razão que no Evangelho encontram-se frequentemente o nome de publicano unidos ao de gente de má vida. Essa qualificação não implicava na de debochados, não implicava na vida, de debochados, de pessoas de honra duvidosa. Era um termo de desprezo, sinônimos de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas de bem. Já naquela época já tinha esse famoso pessoas de bem, Bem, pessoas de bem. Então, meus queridos amigos, nós vemos que o imposto sempre foi um problema sério. Quer dizer, aquele imposto que ia direto para os cofres do governo, eu não sei exatamente como funcionava a época, mas a gente percebe o quê? Que a entrada das cidades eles cobravam entrada, em barreiras, cobravam aqui, cobravam ali. De uma maneira ou de outra, o governo recolhia, deixava de ser um imposto. E a gente há de convir que, nos dias de hoje aqui, nós estamos, sim, acostumados da boa, do conforto de cada um, termos nossa água encanada em casa, termos a eletricidade em casa, termos a rede de esgoto, termos a coleta de lixo, termos as ruas asfaltadas, termos a iluminação pública, termos tudo isso a nosso dispor. Claro, também pagamos as taxas, e por que não? Fica um dia sem coletar lixo, fica um tanto de hora sem energia elétrica, fica um tanto de hora sem água, rua esburacada, luz queimada no poste. Tudo isso demanda dinheiro, porque, claro, tudo tem seu custo. E o governo, de maneira geral, não fabrica dinheiro, mas ele funciona por base na coleta. É certo, claro e justo que aqui no Brasil é um desrespeito até a quantidade de impostos que se paga, essa taxa de juros maluca que está aí, que chegou nessa coisa estratosférica, enfim. Mas há essa necessidade, porque os serviços precisam correr. E não é só ter o serviço público correr, é ter quem faça também esse trabalho. Então as empresas que mantêm, as empresas de energia elétrica, as empresas de água, de esgoto, os coletores de lixo. Hospitais, escolas. Hospitais, escolas. Então, precisam. Hospitais públicos, de onde que tira dinheiro? Tem, claro, os particulares, o Einstein, os famosos, Einstein, por exemplo, que eles cobram, tem atendimento público, mas uma coisa muito reduzida. E de onde que sairia esse dinheiro? Claro que a gente vai contestar e contesta mesmo qualidade do serviço público, toda e qualquer área, própria da saúde, questão de educação, a escola gratuita, faculdade gratuita. Pois é. Precisa que tenha, sim, os recursos. Mas é preciso que esses recursos estratosféricos que aqui se cobram sejam também muito bem aplicados. Aplicados à segurança, aplicados à educação, aplicados disso, aplicados daquilo. E a gente sabe que, infelizmente, também é uma torneira que vai escorrendo pelo caminho entre a origem do dinheiro e o lugar que chega no fim. Bom, mas isso é outra história. Vamos voltar aqui ao nosso Evangelho.
né? Nosso santo evangelho, porque senão a gente vai longe. Mas são fatos da nossa vida, são fatos do nosso dia a dia que a gente enfrenta hoje e que também eles tinham a época deles. Claro que muito mais para os tesouros reais do que em serviço público, que praticamente não tinham quase que nenhum. Né? Enfim, amigos, é isso que o Evangelho nos traz hoje, falando sobre coletores de impostos, e aí nós já avançamos e trouxemos para hoje, mas sempre é bom, né? Sempre é bom falarmos e colocarmos aquilo, também nosso ponto de vista, claro. Assim, amigos queridos, hoje nós falamos sobre portageiros publicanos. Na semana que sexta-feira que vem vamos falar sobre fariseus. Fariseus, os nossos amigos fariseus, doutores da lei, tá bom? E vamos aqui cumprimentar também a Vera Silva, que nos dá uma boa noite a todos nós. Deus seja louvado sempre, sempre, né, Vera? Marlete dos Santos Moreira também, Sandra Oliveira Vita, Cleide Ribeiro, nosso boa noite, o nosso abraço para todos vocês, gratos por estarem conosco. Amigos, Joana de Ângeles vem aqui falar sobre o mundo e nós. Ali, tá vendo? Nós já demos uma introdução do mundo de hoje, quando falamos questão de impostos, etc. Ela traz também sobre outros enfoques. Vamos ver. Joana de Ângeles hoje nos fala sobre o mundo. O mundo e tu. É o item 47, o capítulo 47 do livro Espírito e Vida, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E nos diz o seguinte: os olhos umedecem quando meditas, considerando as pequenas migalhas que te exornam a existência, como minguadas concessões de que consegues desfrutar. Deslizam ao teu lado, sobre as águas cantantes do rio do prazer, as barcaças da ilusão, apinhadas de aficionados. Parecem felizes, competindo com a luz formosa, adereçados de encantamentos, num festival de radiosa febricidade de alegria. Gostarias de ser como eles, né? Quando fala sobre os iates, sobre barco, aquele pessoal todo feliz. Alguns passam céleres pela tua porta em veículos modernos de extravagante arrogância, com petulante desdém, espraiando o triunfo pessoal que os empolga. Desejarias fruir como eles algumas horas de sonho. Muitos desfilam vaidosos e repousam em tronos de alegria e beleza, imperando vitoriosos, embriagados de poder. Anelarias experimentar as emoções que eles experimentam. Conheces da experiência carnal somente dificuldades. O pão te chega à mesa a preço de amargo suor. Carpes, incompreensão e poço de indescritível solidão. Consegues o mínimo com esforço inaudito. A alegria é hóspede desconhecido do teu coração. Nenhuma extravagância, nenhum excesso. As horas dividem-se entre deveres e deveres. Parece-te que a lei da divina justiça te tributa pesado imposto pela honra da vida. Assinalas nos outros o que eles exibem e que não lhe pertence. Não creias em felicidade a manifestar-se ruidosa. Não confundas triunfo com algazarra. Muitos vencedores foram assassinados após as vitórias, enquanto repousavam em coxins suaves. Escravos de si mesmos, escravos de outros escravos que os dominam às ocultas, têm sede de liberdade e vida simples. Estes que te exibem sorrisos profissionais de falsa alegria. Pensas que eles tudo têm, mas em verdade não se tem sequer a si próprios. Não conseguem desvencilhar-se do cipoal
a que se enovelaram nem conseguem sobreviver sem o tóxico que os aniquila vigorosamente. Choram sem lágrimas, pois que estas secaram pelos caminhos que percorreram na terrível busca desse nada. Sofrem e não encontram ouvidos que os escutem. Aqueles que os cercam quase sempre desejam roubar-lhes o lugar, para envergarem as suas amarfanhadas fantasias. Embora os aplausos, os sorrisos e os amigos vivem sozinhos. És livre, porém, apesar dos elos da cadeia dos deveres nobilitantes, ama, apesar de não receberes retribuição. Ajuda mesmo sem a consideração dos socorridos. Estende os tecidos da esperança, embora não te identifiquem os beneficiados. Podes fruir a paz que dimana da prece e a harmonia que se derrama da fé. Possuis felicidade sem mesclas de crime nem bases de enganos. Não invejas os que se estão atirando ao auticídio inconsciente. Pensa nesses triunfadores enganados com simpatia e cordialidade. Exulta por te encontrares em pleno caminho de redenção espiritual, expungindo enquanto outros se infelicitam, libertando-te ao tempo em que outros se enclausuram. E se puderes partir os elos mesquinhos da autocompaixão infundada e desnecessária, bendize o que tens, a vida que experimentas e a fé cristão espírita que te ilumina interiormente, conseguindo sobrepor os ideais incorruptíveis da imortalidade aos jogos vis e escravocatas do mundo. Muito oportuno recordares o ensino de Jesus. No mundo, só tereis aflições. Mas os que porfiarem fiéis até o fim, herdarão a glória excelsa. Joana de Ângeles, para nós, falando sobre o mundo e nós. E amigos, nós temos fisicamente essa visão do mundo, como eu sempre digo, que os nossos sentidos nos dão. O que vemos, o que ouvimos, o que sentimos. Né? E aí vamos tirando nossas conclusões e vemos tantos se alegrarem, tantos isso, tanto aquilo. E no fim, aqui, como diz Joana, eles acabam sendo prisioneiros de si mesmo, enveredados nessa roda viva em que se enfornaram, vão levando a vida e se esquecem de si próprios, porque estão mais preocupados na aparência, em ser, em ter, do que muitas vezes simplesmente viver. As pequenas alegrias, as doçuras, aquilo que a vida pode nos oferecer, mesmo nós tendo tão pouco. E muitos que não têm absolutamente nada. É a vida, são as nossas aflições, como diz aqui: no mundo só tereis aflições, disse Jesus. Por quê? Porque nós somos vítimas de nós mesmos. Se nós não fizermos coisas erradas que nos venham à conta ainda nesta encarnação, nossas dificuldades são contas que nos chegam por erros anteriores. Mas sempre nós vamos ter contas a pagar enquanto encarnados, disso não tenho a mínima dúvida. E aquilo que nós passamos serve ao nosso aprendizado, serve assim a que nós vamos expurgando nossos erros passados, motivados sim por essa luta constante no dia a dia, que nos traz muitas aflições, é certo que nos traz muitas aflições. Aflições dos mais diferentes matizes, das mais diferentes maneiras, e que exigem de nós uma solução, queiramos ou não, entregamos a nós mesmos a solução dessas dificuldades.
Por quê? Passar pela dificuldade, superar, lutar, mesmo às vezes não vencendo, é um aprendizado. E serve também a nossa própria elevação espiritual, porque todos esses erros e todas essas vitórias permanecem conosco e levamos ao plano espiritual. E usaremos em uma próxima encarnação, que voltaremos, todos nós voltaremos, disso vocês e nós não tenhamos a mínima dúvida. O mundo está aí, como estamos observando e vivendo neste mundo que nós temos hoje à nossa disposição. Trabalho e pensamento de cada um de nós. E as orientações evangélicas estão aí, não é? Para nos auxiliar. Por isso também vamos aqui cumprimentar os nossos aniversariantes de hoje. Eliette Mota, João Carlos, Marcel Meira Tosato, Silva Fernandes, Osvandi Alves, Juliana Marção Guimarães, Adriele Dri. Parabéns, vocês de hoje aqui. Amanhã, Giovanni Lopes dos Santos, Maurílio Murzani, Geni Campanha, Geni, que está conosco sempre, dá sua boa noite, manda abraço, um grande abraço, Geni, Deus abençoe, viu? Ela quer ir lá de Rio Claro. Ellen Silva, João Mazeto, Solange Maria Rodrigues, Dionis do Congo, lá, nossa querida Paraíba, um grande abraço. Maria Elizabeth Ribeiro de Paula, Sidney Machado, nosso abraço, né? Helena Rato, aniversário. Deus abençoe. Trabalhamos juntos, né, Sidney? Um grande abraço para você, também saúde. E a todos vocês, que Deus abençoe, viu? Como sempre tem abençoado, que a gente não reconhece nem lembra, né? Ficamos tão envolvidos naquilo que a gente faz, mas Ele está sempre conosco, nos auxiliando. Mas deixa a nós as decisões. Então, vocês aniversariantes de hoje, esses que eu falei, familiares seus, amigos, enfim, todos, que semeiem sempre a boa semente, porque a colheita possa ser boa. Porque queiramos ou não, toda semente semeada será colhida. Né? O seu fruto será colhido. Mesmo que o fruto seja aquela semente que não semeou. Vai precisar semear. Aliás, que não vingou. Vai precisar semear de novo. É isso, amigos. Então vamos para o nosso encerramento. Olha aqui, deu uma loucura no nosso ambiente. Né? Vamos ver lá. Bateu o dedo sem querer. Daqui. Pronto, retornamos à nossa luminosidade natural. E amigos, vamos agradecendo a Judélia Lima também, Erickson Falcão, Maurício Barros, nosso abraço, Toninha Pericinoto, psicanalista, olha aqui, Sandro Machado também, Vera Silva, grande abraço a todos vocês também, que estão deixando seus likes aqui, e a gente vai então sempre agradecendo. Toninha Pericinoto, psicanalista, Sandra Oliveira Vita, Judélia Lima, Erickson Falcão, e agradecendo, né, como pessoa comunitária Vida Nova, Márcia Miranda, Barros Maurício, Marlete da Silva, Márcia Regina Palucci, também de Margem Bueno, Sandro Machado, Vânia Souza, New Kane West. Grande abraço a todos vocês, grato pela participação. E assim nós vamos chegando também ao final do nosso encontro, momento de levarmos nosso pensamento ao nosso Pai, agradecermos sempre pela vida, pela oportunidade, que está sempre na sua misericórdia, na sua bondade, dando oportunidades a todos nós, persistentes no erro que nós somos, e como erramos, nós e repetimos nosso erro, mas Ele está lá, batendo a mãozinha na nossa testinha, fala, volta lá e vai lá e trata de se emendar, meu filho. É o que nós temos oportunidade em cada reencarnação. Amigos, vamos orar por nossos irmãos queridos que nos pedem. Vocês também orem aí, coloquem na mente de vocês todos aqueles que necessitam desse momento de prece, comunicação com o nosso Pai. Vamos orar pelos Horários Braga, Simone André Santa Rosa, Carla Souza, Rosa de Cresce, Alexandre Camargo, Arenilda Mônica Valcante, Daniela Camargo, Ivoria Teixeira Ramos, Maria Angela Bela Baixo, Jacques Meiter Marques, Cristiane Castellanelli, Sara Martins de Queiroz, Gustavo Oliveira, Cecília de Paula, Igor Schulte, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Pontes, Fernando Palucci,
Também a Ilana, né? Colega nossa lá do trabalho. Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Bus da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Leonice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolúcio, Risoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elane Peroni, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, e todos que em nossa mente levamos aos pés do nosso querido Pai, pedindo as bênçãos e bênçãos. Vamos então, queridos amigos, para o nosso momento de prece. E sim, nesse momento inicial, vamos fazer aquele momento de paz e tranquilidade, corpo e mente tranquilizando. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui seus filhos reunidos, Pai, nos agradecem a vida por sua misericórdia. E felizes estamos, porque mais uma vez reunidos, podemos levar nosso agradecimento, nosso louvor a vós, ao Mestre Jesus, e pedir por todos nós, pedir sim suas bênçãos sobre todos esses aniversariantes desses dias, sobre tantos pais, filhos que vêm ao mundo, sobre nossos irmãos do coração, entes queridos, amigos, familiares que já nos deixaram nessa existência e estão no plano espiritual prosseguindo. Pedir suas bênçãos a todos esses que nos deixam nesses dias, tantos irmãos e que assim bem acolhidos são por nossos amorosos irmãos espirituais. E essas bênçãos, Pai, fortaleçam a todos esses irmãos que aqui demos os nomes, que mentalizamos, porque assim desejam continuar neste mundo, trabalhando pela evolução, pelo progresso espiritual. Assim abençoa nossas famílias que lutam, muitas vezes com tantas dificuldades, mas estamos juntos sim, para eliminar tantos erros anteriores. Abençoa todo o seu povo que sofre, seu povo que sofre com tanta injustiça, vítima de nós mesmos, seus irmãos, pelo egoísmo, pela vaidade, pela arrogância, pela presunção, pela falta de amor. Toca o coração de tantos e tantos dirigentes de tantas e tantas nações, para que trabalhem pelo povo. E que este trabalho possa possibilitar o trabalho àqueles que desejam o trabalho. Sustentem aqueles que têm seu trabalho, que o valorizem, e abençoa aqueles que dão o trabalho, amado Pai. Trabalho que dignifica. Abençoa, assim, sempre as nossas casas de oração onde vamos nos louvar. Abençoa este planeta, onde todos os seus filhos estão nos dois planos da vida, procurando o seu progresso, procurando sua melhora, procurando sua evolução. Mas nesse caminho tão difícil, tantos erros são cometidos, Pai. Cometidos contra nosso próprio meio ambiente, contra nosso próprio planeta, contra nossa própria vida. Auxilia-nos a recuperar este mundo em seu ambiente, valorizar essa água tão fundamental a todos os seus filhos. Auxilia a todos nós, abençoando estes jovens, crianças, adolescentes, que vêm a todos nós, porque a eles, sim, caberá a mudança deste mundo para um mundo melhor, com mais respeito, amor, liberdade, fraternidade, perdão, clemência, paciência, tolerância.
abençoa a todos e que persistam na sua jornada e na sua fé. Assim, Pai, vos agradecendo, levamos a vós esta prece e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos a luz no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, deste mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, amado Pai. E que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita seja sempre conosco, nos conduzindo, nos amparando, a todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, neste seu maravilhoso planeta ou em todo o seu universo. E que tuas bênçãos harmonizem nossos corpos físicos, nossa mente, para que tragamos sempre a paz e a harmonia aos nossos lares. Abençoa nossos irmãos que nos vêm aos nossos lares e trazem seu amor. Abençoa os espíritos, bons espíritos que vêm até nós. Abençoa nossos anjos guardiães. E abençoa todos os nossos irmãos ainda perdidos em seu caminho. Leva-lhes luz, leva-lhes fé, leva-lhes amor, ao lugar indicado do retorno ao bom caminho. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por sua graça, que assim seja, Pai, agora e sempre. Amigos queridos, amigos, estamos então chegando ao final, do nosso encontro de hoje. Como é bom ter ao nosso lado, junto a nós, as suas vibrações de amor, vibrações positivas, vibrações pelo aprendizado, vibrações para tornar esse nosso mundo, esse nosso ambiente um tanto melhor. E assim aos poucos vamos distribuindo esse amor, vamos distribuindo essa paz recebida onde quer que formos. Então agradecemos a vocês, a todos vocês que aqui colaboraram conosco e mandaram aqui seu bom dia, aliás, seu boa noite, bom dia. Mas também, o dia tem 24 horas, não tem problema nenhum. Queridos amigos, agradecido por estarmos juntos, eu e Célia mandamos um beijo enorme para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, desejando a paz, desejando a luz, desejando o amor. Um caminho cheio de paz e que todos nós sememos sempre a boa semente. E sexta-feira, estaremos de volta, com a graça, a saúde, as bênçãos do Pai, mais uma vez reunidos, para, acima de tudo, louvarmos e agradecermos a bênção da vida. Uma linda noite para todos vocês, uma ótima quinta, sexta-feira, que haja luz, que haja paz, que o trabalho transcorra tudo bem, e sempre com saúde, harmonia e paz nos lares de todos vocês, de todos nós. E assim que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Distribua essa paz, recebemos de graça, vamos distribuir abundantemente. Fiquem todos muito bem e até sexta-feira. Tchau.